E se nosso passado estivesse literalmente bloqueando o nosso futuro? A gente vai mergulhar num exercício psicológico super poderoso que promete uma coisa incrível: reorganizar nossa percepção do tempo para, olha só, transformar completamente nosso presente. É, uma jornada fascinante está prestes a começar. Então, para a gente desvendar essa técnica, nossa jornada vai ter 5 paradas, tá? Primeiro a gente vai descobrir o que é esse tal de mapa oculto da mente. Depois vamos ver como o passado e o futuro se organizam nele. Aí a gente parte para o realinhamento da linha do tempo, vê o impacto que isso causa no nosso mundo interior e, por fim, a gente entende por que o presente é, na verdade, uma escolha poderosa. Bom, tudo começa com uma ideia muito poderosa. A maior parte da nossa vida é governada por uma parte da mente que a gente nem controla conscientemente. Pensa nisso. É como se fosse um arquiteto invisível, sabe? Operando ali, quietinho, nos bastidores de tudo. E aqui que vem a pergunta que muda tudo. E se esse nosso mapa mental do tempo estiver todo bagunçado? Já pensou? Imagina se aquelas memórias que deveriam estar nos apoiando, sabe, lá atrás, na verdade estão bem na nossa frente, simplesmente bloqueando a visão do nosso futuro. A analogia aqui é perfeita. A nossa mente é como um iceberg. A pontinha que a gente vê fora da água é só 1%. Esse é o nosso pensamento consciente. E os 99% que estão submersos? Ah, esse é o nosso inconsciente. É o gigante silencioso que gerencia tudo, desde a nossa digestão até as nossas reações emocionais mais profundas. Ou seja, o ponto crucial aqui é o seguinte: a verdadeira mudança não acontece só com força de vontade, com pensamento consciente. É preciso dialogar com o sistema operacional que realmente está no comando, que é a mente inconsciente. Ok, vamos para a parte prática então. O exercício começa com um mapeamento, uma forma de trazer à luz essa nossa linha do tempo interna, que, como a gente vai ver, pode ser bem mais caótica do que se imagina. O palestrante pede para os participantes fazerem algo bem simples. Primeiro, pensar no café da manhã daquele dia e imaginar essa lembrança em algum lugar aí, na sala. Depois, é fazer a mesma coisa para uma memória de uma semana atrás, um mês, um ano e até 10 anos atrás, marcando onde cada memória aparece no espaço físico. E aqui vem o momento da revelação. Para muita gente, o passado não está atrás. Ele está espalhado por todo lado e às vezes bem na frente. Uma voluntária, por exemplo, colocou o café da manhã do dia bem na frente dela. A memória de um ano atrás, lá na janela, também na frente. O passado dela não estava atrás, sabe, como uma base de apoio. Estava na frente, como um muro, bloqueando fisicamente o caminho para o futuro. Bom, se o mapa está bagunçado, o próximo passo é arrumar. Essa é a fase da intervenção, o momento em que se reorganiza ativamente essa estrutura mental. E a transformação que a gente busca é exatamente esta aqui: sair de um mapa mental todo confuso para uma linha do tempo limpa e poderosa. Uma linha onde o passado serve de impulso, lá atrás, e o futuro se abre, livre, bem na nossa frente. A instrução é bem literal, é quase física. Os participantes são guiados a, mentalmente, pegar cada lembrança do passado, uma por uma, e colocar numa fila organizada bem atrás. Depois, fazem a mesma coisa com as visões de futuro, alinhando-as na frente, criando um caminho claro para seguir. Tá, mas por que um exercício de imaginação teria tanto poder? A resposta é fascinante. Para o nosso cérebro não existe diferença entre imaginar e fazer. Ao simular essa reorganização das memórias, a nossa mente inconsciente simplesmente aceita essa nova estrutura como se ela fosse real. Então, qual é o resultado de tudo isso? Como é que essa reorganização se manifesta na prática, no dia a dia? Vamos ver o impacto que ter uma linha do tempo finalmente alinhada pode causar. A voluntária, a Rosa Maria, quando foi convidada para caminhar por sua nova linha do tempo e se vê daqui a 10 anos, teve uma visão transformadora. Ela não viu apenas uma versão mais velha de si mesma. Ela viu uma pessoa com qualidades que ela aspirava: força, elegância, firmeza e determinação. E os benefícios, aparentemente, vão muito além. Alinhar a linha do tempo pode ajudar a processar traumas, a destravar crenças limitantes, a trazer mais clareza sobre o futuro e, o mais poderoso de tudo, mudar o estado emocional no aqui e agora. Abrir novas perspectivas mesmo.
Para fechar, o palestrante conta uma história que amarra toda essa ideia de uma forma brilhante. É uma parábola sobre como a nossa percepção, no fim das contas, molda a nossa realidade. Imaginem a cena. Tá de noite e um exército tá exausto voltando para casa depois da batalha. No escuro, enquanto eles marcham, uma voz misteriosa e poderosa ecoa do topo de uma montanha, dando uma ordem bem inesperada. A ordem é esquisita. Peguem pedras do chão. E a previsão é ainda mais enigmática. Eles sentiram felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Alguns soldados obedecem e pegam um monte de pedras. Outros pegam poucas, e alguns simplesmente ignoram. E com a primeira luz do amanhecer veio a grande revelação. As pedras que eles carregavam não eram pedras comuns. Eram, na verdade, diamantes. E a profecia então se cumpriu. A felicidade veio pela riqueza inesperada que eles carregavam. E a tristeza veio pelo arrependimento de não terem aproveitado mais a oportunidade quando tiveram a chance. E essa é a grande lição, tanto da parábola quanto do exercício inteiro. O nosso estado atual não é sobre o agora. É sobre a nossa percepção do passado, as pedras que a gente carrega e a nossa perspectiva do futuro, o que a gente acredita que elas valem. Se a percepção do passado muda, ou a perspectiva do futuro muda, o presente se transforma instantaneamente. E isso nos deixa com a pergunta final. A forma como o tempo é organizado internamente não é uma abstração. É a arquitetura que constrói a realidade diária de cada um. Então, a pergunta que fica é: como é que a linha do tempo de cada pessoa está moldando o seu presente? Está trabalhando a favor ou contra?